Boa tarde, notáveis! Hoje, na nossa tradicional live de toda quarta-feira, 17 horas, que eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com a professora Carolina Tupinambá. E o Paulo Basílio foi o primeiro a entrar. Paulo, meu querido amigo, seja bem-vindo. Na sequência, o Lauro de Campos entrou também. Acho que existia até uma competição ali para ver quem que ia ser o primeiro da live. Meu querido Lauro, que me ensinou, eu ainda não testei, Lauro, mas o Lauro me ensinou a recuperar a live perdida, em busca da live perdida. Eu estava com o coração apertado de uma live sobre atestado médico que eu tinha feito com o professor Saulo, lá no meu perfil, no R. Lara Martins, com o professor Saulo Soares, nosso querido professor aí do Piauí. O Saulo é médico, advogado e etc. Fizemos uma live incrível. E teve uma live incrível aqui também da Carol Tupinambá com o Luciano Martinez, em que eles também falaram de atestado médico. E o tema dessa live de hoje, quem esteve no duelo dos notáveis ontem, sabe que o tema dessa live de hoje foi o duelo, o grande duelo que estabelecemos eu e o meu querido algoz, o brilhante algoz, Antônio Humberto. Gente, fala sério, né? O Antônio Humberto é elegante até para bater. Que homem elegante, que homem inteligente, que homem culto, que homem sensacional que é o Antônio Humberto. E olha só, minha queridíssima Carol Tupi, vou adicionar, professor Wagson, seja bem-vindo, Cristiane, todo mundo aí entrando, enquanto a minha queridíssima, olha ela aí. Oi, Carol! E aí? Tudo bem? Olha, recebi muitas mensagens, Carol, das pessoas perguntando por que não tem duelo da Carol com o Rafael? Por que a Carol e o Rafael não vão duelar no duelo de notáveis, etc? Eu falei, gente, eu e a Carol não duelamos. Eu e a Carol é do mesmo time. A gente a gente vira um de costa pro outro assim, briga com o mundo. Né, Carol? Não, e o pior é que no auge da minha criancice, quando acabou ontem, eu falei assim, vou lá votar em mim. Menina, eu fui lá no perfil do Trabalho Notável para votar em mim. Aí, quando eu apertei para virar, eu não votei no Antônio Humberto. Aí eu pensei, meu Deus! Eu percebi, eu entrei aqui nos votos, eu vi que você votou na Toda vez que eu confessei. Que eu falei, isso é droga. Queria votar no meu parceiro aqui. Ai. Acho justo. Deixa para você votar em mim em um outro lugar que eu vou te contar depois, onde você vai votar em mim daqui uns dias. Tá. Mas vamos lá. Carol, como é que tá de não feriado aí, feriado? Diz que no Rio, não sei, eu tô falando com os amigos de São Paulo, é uma piada, né? Porque ninguém sabe o que é feriado, o que não é feriado e para quem. Mas de antecipação que teve lá, eu recebi um consultivo de um cliente nosso que tem empresa, né, em São Paulo. Eu falei, rapaz, o tanto que eu tenho que estudar aqui para eu conseguir entender se é feriado ou não. Eu liguei pro Bolsinhas, falei, Bolsinhas, que diacho, é feriado ou não é feriado em São Paulo? Tá confuso lá em São Paulo. Tá confuso. Tá. Mas e aqui também, em Goiânia foi um estamos em feriado ritmo de antecipado. feriado. Aqui a gente antecipou. Então, quer dizer, hoje, no caso, não seria feriado, mas a grande maioria, por exemplo, lá no escritório, né, o prédio nem abriu, não estava com segurança. Então, eu estou trabalhando de casa. Que bom. Eu também estou aqui em casa. Mas, Carol, vamos lá. Formas contratuais atípicas. E ontem eu e o Antônio Humberto começamos a conversar um pouquinho. Acho que hoje a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né? E talvez uma das mais interessantes, eu vi que o pessoal queria muito conversar sobre isso, é a contratação do autônomo, da pessoa jurídica, do prestador de serviço. E o caso aqui, já que a nossa live de quinta-feira é prática e a gente não precisa de dedos, que está em voga, é o da Xerazade contra o SBT, né? Aquela polêmica. Caso que eu só conheço das notícias de jornal, quero deixar muito claro isso, né? Não sei, espero que você não esteja atuando no caso também. Espero que você não esteja atuando no caso também, para a gente poder conversar numa boa. Mas eu só conheço o caso das notícias de jornal.
E lá diz o seguinte, que tem R$ 200 mil de PJ, num englobamento geral, e ela pede ali uma série de direitos trabalhistas, né? Inclusive assédio. E acho que esse é um tema que a gente pode começar a conversar a respeito disso, dos limites da pejotização do vínculo de emprego e, efetivamente, das formas contratuais atípicas lícitas, válidas, para a gente tratar do tema. Principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal, lá na DC, falou que a gente tem que observar e obedecer à forma contratual elegida pelas partes. Tem até um artigo do Calvé bem polêmico, né, a respeito disso, que ele soltou. A gente pode fazer um passando, não concordo com tudo que está ali, mas é uma visão interessante. Jogo a bola para você, para a gente começar falando de contrato de emprego, contrato de prestação de serviço e, no meio disso tudo, um pêndulo escrito pejotização. Vamos lá? Sim. Na verdade, eu achei que ontem as suas colocações foram bem apropriadas, como sempre, porque o que a gente tem é esse tudo ou nada, né? Essa dicotomia. Ou você está dentro desse cenário de contrato CLT, ou você não tem nenhuma proteção estatal. E aí, me parece que o Brasil está muito atrasado em relação a isso, porque a gente tem vários países já adotando uma legislação flexível, né? A Europa dá o destaque disso com essa questão de flexi-segurança, e tá bonito, assim, com isso. Muito bom. Esse aí tá bonito também. Estava tentando achar um negócio legal aqui, mas não achei não. Continue aí. Sendo ungido, assim. E a gente não tem nada, né? A gente não tem aquela questão do autônomo, do trabalhador economicamente dependente, né? De uma proteção mais maleável, que não seja nem ao céu nem à terra. E eu não sei se você conhece, Rafael, eu tenho que te contar isso. O meu trabalho na associação. Você sabe que eu dirijo uma associação? Chama SEM. Até eu tenho um artigo do Calvé que começa até falando disso, que a gente estava discutindo isso, porque na verdade, quando a minha atuação nos escritórios modelo das faculdades, tanto da federal quanto da estadual, ela começou a ficar muito embarreirada quando veio o PJE, porque não tinha logística, a gente comprou faculdade pública. Eu lembrei, para não esquecer, eu vi que o André Zipper entrou. Quarta-feira que vem a gente podia chamar ele para ele falar do livro dele aqui na nossa live de 17 horas, hein? Para falar dessa subordinação digital dos trabalhadores, né? Porque o André escreveu um livro sobre isso. Acho que é um tema que vai ser quente aqui para nossa live. Mas desculpa. Exatamente. Eu estava usando agora, pouco. Viu, André? Eu acho que ficaria legal para o tema de quarta-feira de semana que vem. É uma continuidade desse tema de hoje, e aí com o André aqui. Fica o convite público e online aqui. Perdão, continuo sem. Ele aceitou já? Eu não vi aqui. Não, ele só mandou um opa. Daqui a pouco ele aceita, que ele não é doido. O Fabiano que manda, toda hora ele manda esse opa também. Eu também estou com esse negócio de opa agora. Já está aceito, ó, mandou. E está de ponta cabeça. O que? A gente? Tá certo, vamos. Estou te vendo aí. Perfeito. Então, o que eu estava te falando? Então, o que aconteceu, André? O André não, Rafael. O André sabe dessa história. Então, esses escritórios modelo dessas faculdades públicas, elas viraram uma câmara de solução de conflito trabalhista. E aí, depois, com o passar do tempo, começou a procurar essa câmara alguns trabalhadores que não tinham vínculo. E foi então que foi criado aqui no Rio a Associação dos Trabalhadores Sem Vínculo de Emprego, que chama SEM. SERM. Aí depois eu estou no site para você ver. E eu faço a direção jurídica dessa associação. Então, o que a gente faz? A gente faz contratos coletivos, né? Contratos coletivos. Então, por exemplo, você é um pejotizado.
E aí, eu Eu sou sou, tomadora. eu Eu sou. também, Na tem de mim dúvida. mesmo. E de um monte de empresa. Joga a primeira pedra quem não for. E aí, Inclusive as aulas, né? Quanta aula a gente dá pejotizado. exato, exato. É muito como professor e também, às vezes, como advogado consultor e tudo mais. Mas, no caso, o primeiro acordo da SEM foram com profissionais de saúde pejotizados. E aí, os hospitais, a clínica de saúde tomadora, ela queria pagar uma coisa ou outra, mas ficava sempre com aquele medo, né? Que se pagasse, o cara ia na justiça e falava assim, ah, olha como é que eu sou empregado. Ganhava até 13º, ganhava até vínculo, não sei o quê. E aí, ganhava até vínculo, não, ganhava até, sei lá, férias. Então, esses trabalhadores se associaram à SEM. A SEM faz o contrato coletivo com o hospital. E nesse contrato fica assim, olha, todo mundo que for meu associado, você dá aí 40 dias de repouso a cada ano, ou você dá 2 repousos de 20, ou você dá um bônus para não sei o quê. E aí as pessoas têm uma proteção, geralmente também tem muito contratação de seguro, né, de seguradoras, e aí você tem uma proteção social mínima. As partes, quer dizer, já que o legislativo não faz nada, já que o judiciário fica nesse negócio ou é empregado ou não é empregado, essa dúvida cruel. Então, as próprias partes, autonomamente, elas negociam uma normatização para reger aquela relação jurídica. E Então, assim, olha que interessante, então. Eu tenho uma pessoa jurídica que quer contratar um prestador de serviço. E isso. aí, naquele caso específico, ele contrata uma PJ e não necessariamente um empregado. Só que esse empregado faz parte de uma associação, que não é uma cooperativa, que é uma solução antiga do passado problemática. E aí, nós, sendo queijo, foi ótima, Carolina. E aí, essa associação, e eu vou criar sendo piqui. E essa associação tem um contrato coletivo, por exemplo, com aquele hospital. Tem um contrato coletivo Isso. com aquele hospital. E nesse contrato coletivo, ela negocia direitos para os associados. É incrível. E aí eu quero te fazer algumas perguntas, porque isso tem tudo a ver com a nossa live. Isso tem tudo a ver com a nossa live. Como que fica dentro do hospital? Se o PJ, ou a empresa contratada, não for associada lá da SEM, ele não contrata ou ele contrata sem aqueles mesmos benefícios? Não, ele contrata, às vezes ele contrata. Na verdade, existem já vários problemas. Um problema é assim: o pessoal que entra no hospital hoje fala assim, pô, eu quero esse troço, eu quero esse regime jurídico para mim. Aí a gente não sabe como é que eu vou incorporar. A gente, em tese, a gente faz um, um aditivo falando assim, olha, os trabalhadores que foram contratados, que foram associados no ano tal, eles também estão engajados nesse regime jurídico. Mas é uma dúvida. Outra dúvida é, quando o cara procura a gente, fala assim, eu queria pagar isso, aquilo, mas eu não quero incidência do INSS. Aí a gente fala, não, isso aí não dá, porque a gente não pode fazer cortesia com o chapéu do outro. Mas né, fica aquela coisa. Outra coisa é o prazo de duração desse contrato coletivo. Às vezes o pessoal procura a gente e fala assim, não queria botar logo 10 anos. E a gente até, o maior que a gente fez, na verdade, tem 4 anos. Mas a gente fica na dúvida também, porque não é um acordo coletivo, nem uma convenção coletiva, não prepondera em relação à lei, é um negócio privado, né? Mas, eu te confesso, Rafael, que a gente não sabe qual que é o grau de risco, porque até hoje está fazendo 5 anos agora que a gente faz isso. Na verdade, assim, com o CNPJ 3 anos certinho, né? E o fato é o seguinte, a gente não sabe porque assim, ninguém judicializou ainda. Todo mundo ficou tão feliz que não tem. Então, assim, o Calvé fala isso, né? Pô, o pessoal não chega na justiça, sou doido pra caretar esse negócio. Porque que é maluquice. E a gente coloca uma cláusula assim, ó, se tiver algum problema, a gente vai resolver na justiça do trabalho.
que não é justiça do emprego, é justiça do trabalho. Então, a gente vai discutir esse contrato de justiça do trabalho. Além do Só puro que... como justiça do trabalho ainda, que é a relação de trabalho. Exato, Mas é exato. entre empresas. É, entre empresas, mas Que para doideira. discorrer sobre um regime trabalhista. Agora, eu te confesso que ninguém ainda judicializou. Tá E o tudo valor da associação? A contribuição do associado não é percentual, é valor fixo, anualidade. depende do seu tipo. Se você é PJ, se você é uma PJ pequena, se você é estagiário, porque tem vários níveis. Tem de R$ 5, tem de R$ 10, mas é pouca coisa. E a associação, ela sempre... E ela tem outras funcionalidades. Ela faz esses contratos coletivos. Quando não era pandemia, a gente corria ali no centro do Rio para arrumar desconto no cabeleireiro, no almoço, no restaurante. Os meninos da pós, às vezes, dão curso para as pessoas de capacitação, uma vibe meio de long learning, né? De você ser capacitado o tempo todo para fazer currículos, recolocação, divulga-se entre os associados oportunidades de trabalho. Então, tem várias funcionalidades, tal qual uma associação, né? Muitas vezes os alunos da pós-graduação fazem cursos também sobre Excel, sobre utilidades de Excel e não sei o quê. O pessoal da faculdade de TI também uma vez fez. Então, tem várias situações, né? Mas o principal, geralmente o que motiva a procura, é a construção de um cenário normativo enquanto seu logo não vem, enquanto o Estado não está nem aí, ninguém faz nada, e o empresário ele fica feliz, porque ele quer pagar alguma coisa, mas ele paga super tímido, né? Porque ele fala assim, se eu der férias, já viu, né? Exatamente o que eu falei ontem no duelo. Exato. Se ele for judicializar agora, o empresário ele tem para si que ele tem um argumento, uma tese. Ele vai falar assim, eu paguei para Carolina não porque ela era uma empregada vestida de PJ, porque eu fiz um acordo com a associação que ela se cadastrou e que a gente negociou. Sempre, em cada nicho, se nomeia um preposto, um negociador, né? Interessante, bastante interessante. E isso nos remete àquilo que a gente falava, na necessidade, e que foi o Supremo Tribunal Federal falou, na DC 60 ou 66, né? Que o Supremo Tribunal falou, que a gente precisa observar a vontade das partes. E aí isso remete de novo lá para as duas questões com as redes de televisão, né? Em que no SBT a Sherazade processa, vai à Justiça do Trabalho pedir oferecimento de vínculo, né? E por outro lado, a gente viu agorinha uma notícia aí de que acho que a Receita Federal estava agindo com a Rede Globo de televisão para cobrar contribuições previdenciárias, fiscais adequadas dos trabalhadores da Rede Globo, né? E acho que a DC cabe nesse caso. Quem é um terceiro, principalmente o Estado, para dizer da vontade de contratar das partes, se nem as próprias partes estão debatendo isso. Acho que é isso que a gente está dizendo. E aí isso me remete para uma outra situação que eu quero trazer para você. Uma situação séria que a gente tem em Goiás e que está pendente de julgamento administrativo. Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, a fiscalização resolveu, uma auditora fiscal do trabalho resolveu fazer uma força-tarefa e ela saiu visitando todas as imobiliárias grandes de Goiânia. E ela autuou as imobiliárias, fez o auto de infração das imobiliárias, reconhecendo o vínculo de emprego de todos os corretores de todas as imobiliárias. Então, somar tudo aí, a gente deve estar com uma discussão de uns 10 mil vínculos de emprego nessas autuações. E aí eu estou junto com algumas imobiliárias, tem alguns colegas junto com outras imobiliárias, fazendo ali a defesa administrativa. E eu acho que o ponto principal é esse. Não existe uma heterogeneidade evidente, em primeiro lugar, nesse caso. Existe uma heterogeneidade evidente. Existe ali dentro um balaio
de situações jurídicas. Eu não posso. Eu acredito que algumas situações pontuais podem até ter um vínculo de emprego ali evidenciado daquele corretor que é obrigado sempre a ir no horário do plantão, que tem que bater o ponto, que tem que ir para reunião, que tem que usar uniforme, aquela coisa toda, né? Enquanto temos corretores que não, que efetivamente são autônomos, né? São donos ali dos seus horários. Temos os gerentes, né? Aí gerente de... Aí já começa a falar de uma figura bem controvertida, né? Só tem autônomo e PJ e tem um gerente deles que é PJ também. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais apertada. Mas isso é uma questão jurídica muito delicada, né, Carol? Uhum, uhum. Não, com certeza. Estou vendo aqui. Ué, eles pediram para mostrar o livro de novo, mostrar o livro, ó, esse. A dedicatória fala assim, professora Carolina, não sei o que, para aprendermos, desaprendermos e reaprendermos. Eu acho que é isso. Tem tudo a ver essa dedicatória. Tem tudo a ver. E aí, é da LTR, ó, e aqui, cadê? Já falaram de hipersuficiência? Não, pode ser, então, esse tema, né, Rafael? Hipersuficiente, trabalhadora hipersuficiente. Eu lembro na casa de empregado de salão de beleza. Coitado, e os salão de beleza? E essa lei de salão parceiro? Isso não existe, né? É uma iniciativa e logo depois salão parceiro. Exatamente. Isso aí. Olha, em 2016, nós tivemos a lei de salão parceiro, né? Que quando saiu, até escrevi um artigo falando que regulamentou-se a pejotização. E essa brincadeira da regulamentação da pejotização, qual que era o objetivo do governo naquele momento? Em primeiro lugar, nós já tínhamos as parcerias no salão, era uma realidade social. Os parceiros do salão ficavam normalmente de 30% a 60% do valor de serviço pago pelo cliente. Isso era validado na Justiça do Trabalho. E a verdade é que o governo olhou para aquilo e falou: e por que a gente não está faturando em cima disso aqui? Por que a gente não está regularizando isso aqui e o pessoal não tá cobrando, pagando, quer dizer, o imposto incidente sobre essa parceria? E foi a vontade arrecadatória do governo que fez aquela legislação. Mas hoje, eu não me lembro da última vez que eu vi uma ação reconhecendo vínculo de emprego num salão de beleza. É a mesma coisa que acontece, Carol, na oficina mecânica, é a mesma coisa que acontece em alguns cursos livres. Eu participei de um processo, alguns, na verdade, de uma escola de música, em que tinha uma escola de música e tinha um professor. E o professor ficava com 40% do que a escola fechava com o aluno, né? E aí, quando o professor ficava com a Lua latina aqui. Fica quieta, menina. Lua. Papai tá na live. Lua. Uai. Já tá falando de papai, já tá no estágio problemático. Já. Ô, André. Vou ter que pegar a Lua. Pronto, Daniel pegou a Lua. Mas olha só, traz a Lua aqui pra mim, Daniel. Vem cá. Vem cá. Para de latir, seja. Tá brava. Nossa, tá brava, a Lua. Tá brava. Cadê os coraçõezinhos? Deixa eu mandar aqui. Vai, bebê. Eu não consigo mandar, não. Só quem tá assistindo que põe coração. Mas olha só. O pessoal tá falando que a Lua tá brava porque a gente tá querendo pejotizar todo mundo e ela tá defendendo os direitos trabalhistas, galera. Mas olha só. Voltando aqui, onde que eu tava? Perdi totalmente a linha de raciocínio. Não, aí a gente está falando, como é que é? Eu também fiquei prestando atenção na Lu. Peraí, como é que é? Aí a mesma coisa que acontece nas oficinas mecânicas, né? E aí eu estava falando da escola. O professor da escola ficava com 40%. O professor da escola ficava com 40%. E aí propôs a reclamação trabalhista. E a linha de defesa, eles não tinham um contrato, Carol. Não tinha um pedaço de papel assinado, assim. Não tinha nada. Não tinha um nada combinado. E aí vai a gente ali, quase que voo livre, né? Para a defesa.
E eu contei a história, como ela é, juntei nada de documento, o povo não assinava nem recibo, não tinha nem prestação de conta. O negócio é bruto, né? E contei a história que ele ficava com 40%, mostrei os custos e falei que na prática ele ficava com mais da metade. Quando eu tirava imposto, quando eu tirava despesa da escola e etc. E o reclamante, ele confessou na audiência, até porque era verdade, né? Não é que ele confessou, ele não mentiu na audiência. Ele falou, não, eu ficava com 40%, era o combinado. E aí a questão que ficou girando ali é que ele dizia que ele não tinha autonomia. E por que ele não tinha autonomia? Porque ele não poderia escolher os seus alunos. A escola que ia contratando ia colocando aluno para ele, né? Mas aí a gente conseguiu provar depois que ele não escolhia os alunos, mas ele escolhia a agenda. Ele decidia que dia que ele ia abrir, que dia que ele ia fechar, quando que ele ia viajar, os horários, se ele queria ampliar horário para pegar mais alunos, se ele queria reduzir horário. Ele poderia não ter autonomia de escolher esse aluno aqui. Mas, se acontecesse de falar, ó, não gostei de fulano, não vou dar aula mais para fulano. Nunca aconteceu, mas se acontecesse, não ia dar, porque tem sentido, né? Naquele sentido, que é uma aula particular. E foi plenamente reconhecido em 3 processos diferentes a relação de parceria de fato, né? Era uma parceria e sem nenhum documento. Negócio assim, surreal, gente, pegar uma defesa para fazer e não tem documento para nada, não tem documento de nada. Dá um Ah, mas acho nervoso, que aqui no né? Rio não ganhava, não. Muito raro. Aqui no Rio o pessoal Dá um tem muito nervoso, isso. viu? Dá um Ah, nervoso esse negócio. Dá um nervoso não, esse tem negócio de muita. fazer defesa sem documento. É, mas eu acho que aqui, talvez, eu acho que não sei. Porque aqui é muito esse maniqueísmo, né? Ou você é o pobrezinho empregado, ou você é o dono máximo da Mas fábrica, o rico, é questão de capital, e aí dicotomia, né? É a bilateralidade. Ou é CLT ou não é nada e não pode ter nada. Isso é um absurdo, gente. Isso tem que ser superado, vai. Isso tem que ser E acaba que superado. hoje em dia isso é risco também para o próprio trabalhador, porque você está numa justiça de honorários, né? De custas. Então, esse lance também, essas ações de vínculo, nesse esquema tudo ou nada, se calha de ser nada, é um dinheiro para o trabalhador, né? É uma situação. Então, me parece que esse caminho do meio, ele é indicado até para o trabalhador hoje. Ele não é contra, né? Porque quem assume um pouco essa ideia da flexibilidade, né? Dessa plasticidade do cenário, é meio visto como traidor da pátria, né? Uma coisa meio, né? Meio assim, traidor dos preceitos do direito do trabalho antigo. Mas, porque afinal de contas, se você está mostrando um outro caminho, quem é que vai escolher no caminho empregão, CLTzão? Ninguém mais, porque você está, né, mostrando uma outra situação atrativa. Então, você fica meio que como traidor. E eu acho que é uma percepção perigosa, né? Porque esse tudo ou nada, ele pode até ser legalzinho quando ele é tudo, mas esse tudo está cada vez mais raro. Esse tudo ninguém tem. É o tudo que ninguém tem. Né? O mundo de desempregados é uma população imensa de gente desalentada, e aí você trazer. E para o governo fica para o Estado, fica uma posição muito confortável. Porque se ele tiver que proteger só quem está lá dentro daquela redominha de vidro, que é cada vez menos gente, está tranquilo. Imagina eu ter que proteger todo mundo que presta serviço para alguém. Isso é que é desafio, entende? Então fica muito confortável né, para o status quo que a gente está. Vamos falar do hipersuficiente que o André provocou. Acho que a gente tem tempo ainda para Não, falar um ele quer pouquinho sobre falar o quando ele vier hipersuficiente. aqui, doido. Ah, tá. Então tá. Então a gente É fala o quando ele tema da vier. live seguinte. Ele está falando de uma decisão clássica do ministro Breno Menezes. Eu não sei o que é isso, não. O que é isso, André? Não sei o que é isso, não. Tá, mas Peraí, vamos lá. Vamos lá. Outra.
Outra forma de contratual atípica, que ela é bem interessante de a gente falar, começamos a falar ontem lá e a gente acabou não aprofundando, é o estagiário, né, Carol? O estagiário É, é de fato uma figura muito interessante. Afinal de contas, todo mundo sabe os requisitos da lei de estágio. A lei de estágio ela tem um rigor formal muito grande e esse rigor formal ele acaba precisando ser obedecido. O estagiário não é aquela figura que pode fazer qualquer coisa. Existe até uma piadinha de RH que o pessoal conta sobre o estagiário. Nem sei se eu posso contar isso na live, né? Mas agora já foi. Que, é o quê? que o presidente da empresa está fazendo uma terapia de casal e aí para uma pergunta assim e aí fala, quantos anos você é casado? Ele, não, sou casado há 45 anos, né? E aí ele fala, quando você sai para um jantar romântico, faz uma adaptação na piada, sai para um jantar romântico com a sua esposa, isso é lazer ou é trabalho? Aí o presidente da companhia para, olha aquilo, fica meio desconfiado assim, né? Tipo, é um esforço ou é um prazer sair com a sua esposa para jantar? Porque eles não estavam muito bem. Aí ele chama o vice-presidente da companhia e fala, quando eu saio com a minha esposa para jantar, isso é lazer ou é trabalho? Porque na cabeça dele, sair para jantar é fazer networking, né? Presidente da companhia e tal. Aí o vice-presidente fica com medo de responder, aí vai lá no gerente. Quando o presidente aqui sai com a esposa, é lazer ou é trabalho? E aí ele também fica com medo e não responde. E aí vai lá no outro e fala, e aí, quando o gerente aqui vai fazer? Aí ele também não quer responder, aí fala, ó, vai lá, corre lá no RH, porque o RH é o posto piranga, né? O RH é o posto piranga da empresa. Tudo que ninguém sabe na empresa, você vai no RH, ah, fulano ganhou na cena, vai no posto piranga. Ah, a mãe do fulano tá doente, vai lá no posto piranga. Tudo, o posto piranga da empresa é o RH. E o advogado do posto piranga é a gente, advogado trabalhista, né? Que tem que responder de tudo pro RH. Aí chegou lá no RH, o RH lotado de trabalho, não sei o quê. Falou, ó, quando o presidente vai aqui jantar com a esposa dele, é lazer ou é trabalho? O posto piranga nem parou de trabalhar, bateu a mão numa porta, lá dentro tinha um estagiário, Carol. Tinha um estagiário com um telefone na orelha, um outro aqui no Zap Zap, digitando, e um livro no colo, passando página de pasta, assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. E ninguém sabia, já tinha aquela multidão andando presente. Ô, Coisinha, né? Porque o estagiário, eu não lembro nem o nome dele, né? Coisinha. Ah, quando o presidente aqui vai jantar com a esposa, é lazer ou é trabalho? Ele nem olha. Ele responde, ué, é lazer. Continua trabalhando. Como se nada tivesse acontecendo. Aí todo mundo ficou assustado, né? É lazer, é lazer. Aí o presidente pega e fala, mas por quê? E aí o estagiário, porque se fosse trabalho, quem levava ela para jantar era eu. Então essa é a vida do estagiário, né? E aí eu sempre brinco. Quem é que tem pessoalidade, onerosidade, habitualidade, subordinação, mas não é empregado? Só o estagiário. Só o estagiário. Ele é o cúmulo da subordinação. O estagiário é o final da cadeia alimentar. O estagiário é aquele cara que a tia do cafezinho dá pito nele, né? Então, ele tem toda essa condição, e por causa disso a condição dele é especial. Por isso que a gente acaba tendo um rigor tão grande na lei de estágio. Às vezes fala, ah, faltou um detalhe, e aí reconhece vínculo. Por quê? Porque a lei de estágio é especial. Ela não pode servir para as pessoas ficarem de sacanagem. De sacanagem, né? Por quê? Porque as pessoas querem contratar estagiários para substituir uma mão de obra que é onerosa. E ao substituir essa mão de obra onerosa sem os cuidados necessários da lei de estágio, eles desvirtuam e aí a gente reconhece o vínculo. E eu sou muito a favor, viu, Carol? Eu sou muito a favor do reconhecimento de vínculo no desvirtuamento da lei de estágio, inclusive o desvirtuamento formal. Eu acho que é correto. Existe um Não, incentivo e eu acho que é correto. Que eu fico no lado protetivo aqui dos estagiários, porque tem que ter uma formalização, tem que ter vinculação com o curso, tem que ter supervisão e esse tipo de coisa, né? não, sim. A gente tem o caso do representante comercial, do transportador autônomo de cargas, sei lá mais de quem, mas
que eu acredito que a gente que vista uma regulamentação que não traz tanto benefício quanto a CLT, mas que traz uma proteção. Mas a situação é eu vivenciar de fato esse cenário. E aí, eu não estando, eu não, seja por razões de forma, por razões do objeto ou, né, do desempenho, como é que está acontecendo esse cenário, eu saindo disso, aí realmente eu caio na vala geral, e a vala geral da subordinação, ela é o contrato de emprego, né? Porque são interações jurídicas que têm a subordinação, eu concordo, que tem, por isso que a gente não é, porque são interações jurídicas que tem a subordinação, mas aí vem o Estado proteger de uma forma mais suave, mais branda. Acho correto. Mas aí vem a pessoa e abusa desse direito. Então, eu tenho a vala comum da subordinação, o contrato de emprego. É perfeito. E E a já questão pagou do muitas transporte coisas aqui em autônomo de casa carga? isso. E a questão do transportador autônomo de carga? Esses dias eu estava com um inquérito civil aqui interessante, Carol. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu me socorrer com a Carol aqui ao vivo, numa consultoria, numa parceria de consultoria. Contratos, transporte autônomo de carga, e aí, de repente, o pessoal está pedindo, segunda vez, o Walter e o Lauro pediu para a gente colocar o André. Gente, o André vai vir quarta-feira da semana que vem. Guarda isso aí no coração de vocês. Ele fica Segunda uma hora. Hoje a gente vai cumprir os 40 minutos. O André vem quarta-feira da semana que vem. Promessa minha, da Carol e do André, que já aceitou. Vai ser incrível. Tá bem? Então não se preocupem. Carol travou ou eu travei? Carol? Carol? Gente, Carol caiu, Carol caiu, Carol caiu. Então, voltando, né? Eu vou continuar contando o caso para vocês a respeito dessa. Aqui, a Carol já voltou, então. Dá para eu esperar. Esperar a Carol voltar. Tadinha, gente. Carol caiu. Carol não pode cair. Vai cair, Carol, gente. machucou? Hein? Não, eu acho que eu apertei aqui sem querer o negócio. Fala comigo, tá baixo o áudio. Não, tá certinho, tá certinho. Nossa, Tá ouvindo, não? eu sei te ouvir, mas é pra mim. Acho que o pessoal tá te ouvindo bem. Fala, Carol. Voltou. Cadê? Não, tô direita. 100%, 100%. Então, estava te contando aqui, para a gente falar desse caso, é interessante. E aí a empresa contrata frete, né? Contrata transportador autônomo de carga para fazer o trabalho, é uma empresa do agro aqui. Alguns proprietários de caminhão têm motoristas, né? Que são contratados por eles, sei lá como, não sei se autônomo, não sei se empregado, etc. E aí o MPT fez um inquérito civil, e a gente está lá respondendo e quer que a gente assuma uma responsabilização como se isso fosse uma terceirização, nos responsabilizando por eventuais direitos trabalhistas dos motoristas quando eles não são proprietários do caminhão. Pegou? O contrato. E aí o transportador autônomo de carga contrata o motorista e o MPT quer que eu me responsabilizo para fazer com que ele assine a carteira desse motorista. Eu até acho que ele tem que assinar a carteira desse motorista ou não, né? Não é meu problema esse. Não estou nessa bola dividida. Mas dizendo que eu vou assumir a responsabilidade por isso, de forma subsidiária e dizendo que é uma terceirização. Eu estou achando um absurdo. Eu estou achando um absurdo, estou achando surreal. Tudo virou terceirização agora. Eu louco. Um absurdo também, eu estou meio doido aqui da cabeça. Não, mas completamente louco. E tem e tem um acórdão do Barroso do ano passado, de 2020, e que ele julga o TAC, aí ele ainda fala até da competência da Justiça do Trabalho, que no meu modo de ver seria da Justiça do Trabalho, e ele fala que vai ser da Justiça Comum,
E aí ele fala que está tudo ok, que essa lei está tudo ok, que não tem vínculo com ninguém, que não pode terceirizar atividade fim, atividade meios, caceta de novo, e que a dinâmica desse transportador de carga ela é uma dinâmica diferenciada, e a lei reconhece e vem abraçar isso. Agora, esse cara achar que esse cara da ponta é um terceirizado seu, que louco, não tem. Você não tem como, você não tem nem essa ingerência, né? Não, eu conheço o acordo, eu juntei, inclusive, no inquérito, e ele quer que eu assine o TAC, e eu falei para a empresa que nós não vamos assinar, mas você já viu, né? A empresa está morrendo de É, medo, falando, o TAC, uma ação civil pública, etc. Eu falei, gente, deixa vir, é. deixa vir. E a empresa morre de medo, e o advogado, nesses casos, até falar para os nossos colegas aqui, o advogado fica encurralado nesse momento, porque a empresa quer assinar o TAC. A empresa está com Hum, medo da ação civil pública. A gente não quer que a empresa assine TAC. Aí vai vir uma ação civil pública. E aí vai ter honorários. Então, falar, ele quer uma ação civil pública por causa de honorário. E se tiver uma condenação ainda? hum. Não é fácil. Não é fácil. Quando é um jurídico interno, ele vai tocando com mais autonomia ali. Mas a gente terceirizado para falar, não assina um TAC que a É. empresa quer assinar, absurdo desse, e eu estou nesse momento passando esse conflito. Eu estou falando para a empresa que não deve assinar, e aí está cheio de e-mail do jurídico interno perguntando para mim qual que é o grau de certeza e segurança jurídica que eu posso dar na minha orientação. Eu tenho que responder isso essa semana. Dá para acreditar num negócio desse? É surreal. Porque fica esquisito, que existe um. Vou Fica entrar nessa parecendo. live no meu parecer, falar que eu não estou sozinho. Professora Carol, professora doutora, professora da UERJ, acadêmica, concordou comigo. Não, mas não tem como, Rafael, tá doido, não tem como. O Ministério Público, de vez em quando, sei lá, dá uma inspirada com essas coisas, não tem como. Depois do acordo do Barroso, não vejo, não tem. Eu não sei se é o É porque a gente Fabiano ou o fica com Antônio aquela cara Humberto. de tacho, porque, quer dizer, vai ter, provavelmente vai ter a CP. E aí fica parecendo que você está de olho nos honorários lá na frente. Porque o honorário da CP é maior do que o da inquérito civil. Exato, fica esquisito por conta disso, mas. Agora eu vou juntar o print da live, porque o Fabiano aqui no painel trabalhista, que é o Fabiano Uhum. Coelho também, disse que nem ele assina esse TAC, então agora, ó, se nem o Fabiano tá. Eu vou perguntar para o Antônio Humberto, se ele não assinar também, eu vou chutar esse inquérito para cima. E falaram aqui um negócio bom para dividir comigo os honorários, tá certo? Isso aí tá certo. Bom para quem? Hã? Bom para Não, quem? isso aí a gente tá expandindo a nossa parceria, isso aí é importante. Eu vou falar com você depois, né? Vamos fazer a 100 em Goiás. Não preocupa não, nossa parceria vai ter rumo aí. Vamos conversar depois. Porque a SEI, você acha que eu comi bola? A SEI é a Associação Nacional dos Trabalhadores Sem Vínculo, já é nacional, irmão. Então você Vamos pode, fazer. então você pode botar para dentro aí uma filial, uma Vamos situação, um colocar outro já uma fez filial em isso. Goiás aqui, vamos para cima. Esse negócio vai virar esse negócio. Ó, tem Minas, a Carol quer levar para Minas a 100 sem queijo, né? Sempre. Aqui vai ter a 100 piqui, já temos a 100 carioca. Vamos lá. Eu tô Carol, fazendo a cabeça do André para jogar em Curitiba. então, Carol, É foi isso aí. ótimo. Quero convidar todo mundo aí para daqui a pouco, às 8 horas, duelo de notáveis hoje. Carol, Luciano Martinez, Fabiano Coelho, Antônio Humberto. Tá incrível o duelo hoje. Hoje eu tô fora da rodada. Ontem quem estava fora da rodada foi o Fabiano Coelho. Mas amanhã eu estou de volta. E quem ainda não é notável, fica de olho, porque vem novidade boa por aí. Vem novidade boa por aí. Para quem não é notável ainda, tem uma oportunidade de ouro para ser notável. Não sei se teremos, talvez não, novas turmas de notáveis ainda esse semestre, gente. Então, assim, não perde essa oportunidade. Isso. Carolzinha, E vamos fazer o beijo. card, né, Rafa, da semana que vem, hipersuficiente com o André Ziperi. Eu não sei se vai ser só hipersuficiente o tema. De repente, a gente alinha com o André no WhatsApp,
Mas eu acho muito legal falar de plataforma digital, aproveitar É, ele, o livro. Vamos é. colocar a plataforma digital junto, que o André manda bem pra caramba. Nós vamos brigar, você sabe, né? Você sabe que nós vamos brigar, nós vamos brigar. Nós vamos brigar, mas Então vai ser bom. eu vou ficar em cima, tá? Tá, Vocês aí dois você embaixo. entra pelo notável para você controlar a briga, eu fico pequenininho com o André embaixo. Tá. Tá bom. Então, um beijo, querido. Tchau, gente. Até Beijo. mais tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau.